Bom, pessoal, mais uma build evolutiva aqui da segunda série do ensino médio. Divisão celular por mitose. Temos um outro processo também de divisão celular que é meiose. Quando a gente entrar no assunto genética e tiver bem aprofundado o assunto genética, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas o assunto do momento agora é mitose. Então, a divisão celular por mitose nada mais é do que uma célula, que a gente chama de célula mãe, dando origem a duas células filhas idênticas. Então, todo o material que existia nesse início do processo, ele vai ser duplicado em dois materiais diferentes. A gente diz que é o processo de divisão para o crescimento. É dividir para multiplicar-se. Então, eu tenho uma célula original, dando origem a duas células filhas que são iguaizinhas a ela. Essas duas células filhas, cada uma delas dando origem a outras duas, e assim vai. É o processo que no nosso organismo, né, pluricelular, no organismo dos animais e vegetais pluricelulares, ele funciona como processo de manutenção do nosso corpo. Então, por exemplo, as células da pele, em média, a cada 72 horas, mais ou menos, elas precisam ser renovadas. Então, o processo de mitose acontece ou vai acontecendo quando estas células vão se dividindo e renovando. As mais antigas vão morrendo por um processo chamado apoptose e as mais novas vão se reproduzindo. E também serve para o crescimento, né? Então, quando a gente é criança, esse processo de mitose ele acontece com muita velocidade, porque a gente precisa do aumento da quantidade de células para o nosso corpo crescer, se desenvolver, né? Aqui eu tenho uma foto do processo de mitose acontecendo. Então eu tenho aqui o processo de prófase. Mais para frente vai ter o desenho bonitinho, então aqui não dá para ver nada. Prófase é o início do processo, é quando o processo começa a acontecer. Ele ainda está ali bem no comecinho. A célula já entendeu que ela precisa se dividir por algum motivo. Ou para crescer, para que o organismo no qual ela existe precisa crescer, ou para se renovar, ou para fazer algum tipo de manutenção. Então, essa célula aqui já entende que ela precisa se dividir. Então, eu tenho aqui esse processo de prófase. Vou para o processo de metáfase, onde o material já está sendo duplicado, já tem um aumento do volume, né, celular aqui, já tem um volume correspondente a quase duas células. Então, tudo que existe dentro da célula começa a se dividir e começa a aumentar. O que era um cromossomo passa a ser 2, a quantidade de mitocôndrias vai aumentar, então tudo vai aumentar proporcionalmente. Então eu tenho prófase, metáfase, profase. Pró é antes, né? É antes do início do processo. Metáfase, né? Eu tenho aqui já o processo da metáfase. Aqui eu tenho a anáfase. A célula já está quase se dividindo, mas ela ainda está presa pelo citoplasma. Aqui é só uma explicação básica, tá? Então, o núcleo, os nucleolos, os cromossomos já começam a partir, já se dividir. Tem a telófase, que já é o último processo, ou penúltimo processo. Vou chegar à citocinese, que é o estrangulamento desse material genético aqui, como se eu pegasse uma massinha de modelar, apertasse ela no meio a ponto de separar ela em dois grupos, ou em duas células, onde eu tenho duas células idênticas a essa daqui. Então, onde existia uma célula, passou a existir duas. Tudo bem? Agora eu vou passar e explicar isso um pouquinho mais detalhadamente no nosso mapa mental. Então, vamos lá. Processo de mitose, mapa mental aqui do Brasil Escola, um site muito bacana com textos, e no próprio site já tem todas as mídias, né, que a gente pode utilizar como fonte de pesquisa na internet. Ele tem um texto base, ele tem mapa mental, ele tem vídeo aula, ele tem audiodescrição, então tem uma explicação falada, é um ótimo sistema de pesquisa para vocês
para entenderem o conceito básico, né? Ele não tem conceitos extremamente aprofundados ou difíceis, mas para a gente entender o básico do sistema é bem interessante. Então, o processo de mitose é a divisão celular que resulta na formação de duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, ou seja, idêntica. A célula de origem, da origem, né, a duas células idênticas a ela. Então, aqui no nosso mapa mental, a quantidade ou os cromossomos que existem nessa célula aqui vão estar presentes tanto nessa célula quanto nessa célula aqui, tá? Então vamos lá. Primeira etapa é a prófase. Então o processo de prófase é aquele processo inicial, é uma fase inicial, é uma fase pró, né? Antes do processo começar, é aquele iniciozinho do processo. Então, os cromossomos começam a condensar, então ele sai daquela massa que ele está agrupado dentro do núcleo, ele começa a se condensar nesses xizinhos aqui que a gente vê, e a gente vê muita foto, né, dos pares de cromossomos. O nucleolo, que é o local onde esse DNA está contido, some ou começa a sumir. O fuso mitótico, que são esses risquinhos aqui, ó, que seriam como se fossem canudinhos ou trilhos, que vão ser super importantes lá na frente, começam, né, ele começa a aparecer, e os centrossomos, né, eles começam a se afastar, que são esses centríolos aqui, ó, cada um começa a ir para um ponto da célula, polos opostos, que a gente chama. Prometáfase. Vocês vão ver nesse exemplo aqui a prometáfase. Tem exercícios que podem aparecer prometáfase, tem outros que não. Alguns livros convencionam, algumas bibliografias convencionam esta etapa como uma etapa importante, outros não a colocam. Então não é que as coisas que acontecem na prometáfase não existem. Em alguns livros elas vão estar presentes na prófase, em alguns livros elas vão estar presentes na metáfase, e em alguns livros parte dela vai estar na prófase e parte na metáfase. É uma fase intermediária entre a prófase e a metáfase, tá? Então, o núcleo começa, o envelope nuclear, né? O núcleo começa a se fragmentar, a ser quebrado. Essa condensação que começou aqui na prófase, ela fica mais intensa. E esses microtúbulos aqui, que foram aqueles canudinhos ou trilhos que eu falei no início, começam a se prender no cinetocoro, que é a parte central do cromossomo. Então, se a gente pensa no X ou nos xizinhos, né, que aparecem nos cromossomos, mais para frente vai ficar mais claro, eles começam a se ligar nessa parte central de cada cromossomo. Metáfase. Partimos para a metáfase agora. Os centrossomos vão para polos opostos da célula. Então, eu tenho os centrossomos, eu tenho esses microtúbulos ligados ao cinetocoro aqui, na parte central do cromossomo. E acontece a mesma coisa do outro lado. Tá? Saio da metáfase, indo para anáfase, que é um processo de separação. As cromátides irmãs se separam, então esses xizinhos aqui se separam em dois, e movem-se para as extremidades opostas das células. Então eu não tinha um DNA aqui que começou a se duplicar, né? Ele se tornou o dobro. Uma parte do DNA serve de molde para uma nova parte do DNA. É como se eu pegasse o seguinte: eu tenho uma forma de ovo de Páscoa. E eu pego metade da forma, uma metade da forma para fazer um ovo de Páscoa inteiro, e a outra metade da forma para formar um ovo de Páscoa inteiro. É basicamente isso que acontece, tá? Então, na anáfase, elas começam a se separar e cada uma delas, já indo para a telófase, se juntam em uma parte desse citoplasma, que já está maior, ele já está grandão, né? Duplicou de tamanho. E no final, esses mesmos trilhos aqui que conduziram
esses cromossomos, cada um para um polo da célula. O núcleo começou a surgir novamente, os cromossomos foram deixando de ser condensados, então o processo começou a retroagir. Esses mesmos trilhos enforcam esse citoplasma, dando origem a duas células idênticas. Percebam aqui, ó, o que vai acontecer? Quando essas duas células sentirem a necessidade de se dividir, elas voltam para cá. Então é um processo de duplicação de DNA, duplicação do volume celular, até o estrangulamento desse citoplasma para que eu tenha origem a duas células e o processo recomece, certo? Espero que tenha ficado claro, né, essa situação. E eu vou dividir também em duas partes para não ficar muito longo. No próximo faço os exercícios, porque são poucos exercícios, mas tem muito assunto a ser tratado. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima.